Olá, meus amigos, bom dia a todos, como vocês estão? Espero que bem, que todos vocês estejam bem, começando uma semana, muita paz, muito amor para todos vocês. Estamos começando uma semana e já com novidades, pelo menos novidades que eu acho. Eu terminei um vídeo no Facebook, ou pelo menos foi feito no sábado, não lembro se foi sábado ou domingo, onde falei sobre o grande assunto de Angola, né? Que hoje está começando a viralizar a nível nacional e internacional, que é o impeachment em Angola, decretado por Adalberto Costa Júnior e a UNITA, não é só Adalberto, mas a UNITA, e que está sendo muito bem visto, tanto a nível nacional quanto internacional. Pelo menos para todos nós angolanos, está sendo extremamente bem visto esta notícia, esta novidade ao mundo, porque todos nós desejamos o melhor para a nossa nação, queremos a mudança, rezamos pela mudança, queremos que Angola consiga sair deste submundo em todos os sentidos que se encontra e que o grande provedor, no mau sentido, é com certeza o MPLA. É com certeza este homem que hoje está no poder, chamado João Lourenço. Mas esta luta, nós sabemos que está sendo feita pela UNITA e pelo seu presidente, o sábio Adalberto Costa Júnior, não poderia, de forma alguma, não ter o seu lado orgasmático do MPLA, também com um outro mestre que se chama João Lourenço. Eu sou Filomena Carreira, do Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de dar seu like, curtir, ativar o sininho, porque o canal precisa de vocês. E esta notícia precisa muito de vocês, independente de todo aquele apoio que eu estou dando ao caso Mangenas. E acreditem, esta notícia e esta situação que hoje ocorre em Angola também apoia muito, ainda mais se for positiva e for para frente, a situação do casal Mangenas. Portanto, este é um tipo de notícia que daqui para frente vou começar também a falar muito, porque todos nós angolanos, estejamos nós em Angola ou fora de Angola, precisamos ser positivos e dar força a Adalberto Costa Júnior nesta nova situação que ocorre no nosso país. E não ser negativos, porque eu acabei de ver um vídeo do Mangolé, que se encontra em Londres e que hoje é um influenciador de peso, mas de certa forma eu achei extremamente negativo. Eu coloquei o vídeo dele, ou pelo menos o que ele postou, vamos dizer assim, na minha página da esquerda, como eu costumo dizer, que é o Facebook, Maria Carreira Filomena, mas mais para que vocês vejam. E, sinceramente, deixo aqui a minha notificação nesse sentido, vi com maus olhos, porque ele tentou demonstrar, e eu vou falar sobre isso, que de qualquer forma o Adalberto não vai conseguir vencer esta luta. E é triste ver uma pessoa que saiu de Angola e Angola também saiu dele. Porque uma coisa é você sair de Angola, ou por ameaças, ou porque passou muitos apertos, ou porque realmente não estava mais gostando de viver todos os apertos que muitos angolanos vivem em Angola, mas costuma-se dizer, você sai de Angola, mas Angola não sai de dentro de você. Você sai por situações financeiras complicadas, você sai porque precisa sair, porque infelizmente chegou um ponto que o país não está colaborando mais para que você tenha uma sobrevivência digna. Mas o amor ao teu país não sai de dentro de você. Mas duro é quando você vê uma pessoa, um influenciador, ou que além de influenciador tem uma vida estável já em outro país, e você vê ele como influenciador, sempre falando de uma forma que é só crítica, crítica no sentido em que não está colaborando com a necessidade de um povo. Você criticar um governo, até entendo perfeitamente, porque mal ou bem, o governo angolano, hoje em dia, não tem como a gente bater palmas ao que ele está fazendo. Agora, você criticar a atitude do governo, você criticar a atitude da UNITA e, de certa forma, você não dar uma chance
sabe, daquilo que a UNITA está fazendo, é só... Você não salva nada no que a pessoa está falando. A pessoa, de certa forma, quer demonstrar ao povo angolano um povo tão sofrido, um povo... E você lê os comentários do vídeo em si do Mangolê, você só vê as pessoas falando: nós precisamos da mudança, nós precisamos da mudança. O que uma pessoa destas, por mais que ela justifique o que eu vou falar, poxa vida, isto é uma probabilidade que vai acontecer. Eu vou falar, eu já explico. Mas poderia ter feito um vídeo com uma outra linhagem. Bom, vamos lá para que vocês entendam. Resumindo, o que ele deu a entender é que, mediante a Constituição angolana, com a possibilidade do impeachment em Angola, que está sendo realizado pela UNITA e, portanto, pelo senhor Adalberto Costa Júnior, a Constituição angolana permite, tá, que mesmo que eles tenham toda a força possível, e está na Constituição, tá? Está na Constituição, que mediante certos crimes, eles podem, obviamente, pôr o presidente para fora. Mas há um termo chamado vacatura, tá? Que permite também ao presidente, isto somente mesmo em Angola, e eu escrevi quando postei esse vídeo do Mangolê, e eu até vou ler aqui sobre impeachment na história, eu vou ler tudo isso aqui, só em Angola, que o presidente, antes mesmo, porque ele já está sabendo, obviamente, ele não deve nem dormir com esta história toda, ele vai pôr a vice-presidente para assumir. Então, antes de eu continuar esta história, eu vou ler agora um artigo sobre o impeachment na história mundial. Vamos lá. O termo impeachment significa impedimento e apareceu pela primeira vez na segunda metade do século XIV. Já nos fins da Idade Média, em 1376, o Lord Latimer foi alvo de um processo da Câmara dos Comuns, parlamento inglês, o que se configurou como o primeiro processo de impeachment no mundo. Nesse processo, foram definidos os primeiros trâmites que seriam aperfeiçoados no decorrer dos séculos. O modelo inglês logo foi incorporado pela maioria das nações, em que passou a vigorar a democracia representativa. Os Estados Unidos foram um dos primeiros a incluir a noção do impeachment em seu ordenamento jurídico. O uso dessa prerrogativa foi posto em execução na década de 1970, quando o então presidente Richard Nixon foi afastado do cargo em razão do escândalo Watergate. Entre nós, brasileiros, os únicos presidentes a sofrer impeachment até então foram Fernando Collor, e eu acompanhei muito bem, porque eu estava no Brasil, e vi como, de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, o impeachment se deu com uma força fenomenal, como eu nunca tinha visto em país nenhum do mundo, porque os outros eu não acompanhei. E eu participei. Foi Fernando Collor de Mello, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. A previsão do impedimento do cargo para presidentes da República estava inclusa na legislação brasileira desde a primeira Constituição Republicana, ortograda em 1891, com o processo da redemocratização do Brasil, iniciado em 1985. Após a vigência dos governos militares. Foi elaborada e aprovada uma nova Constituição em 1988. Essa Constituição, vigente até hoje, além de assegurar as liberdades individuais e as eleições diretas, também conservou em sua estrutura a possibilidade de impeachment para o presidente da República. Quaisquer atitudes que o presidente faça que entendam contra os itens elencados abaixo podem desencadear um processo de impeachment. Vamos lá ler. A existência da União,
o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciárias. Como acontece o impeachment? Se houver alegações contra o presidente da República, o processo de impeachment desenrola-se, pronto, a palavra está difícil de sair aqui, em 6 fases. Primeiro é o pedido, segundo, acolhimento, terceiro, votação na Câmara, depois o envio para o Senado, segundo, votação no Senado, ou sexta, penalização. Entenda melhor como essas fases ocorrem. O pedido de impeachment pode ser apresentado à Câmara de Deputados, uma das casas do Parlamento brasileiro. Aqui é como vigora no cenário brasileiro, mas isto aqui não difere muito, só muda as palavras, né? Uma das casas do Parlamento brasileiro. Por qualquer cidadão que goze plenamente de seus direitos políticos. No pedido, é necessário que haja a devida caracterização do crime cometido pelo presidente. Portanto, não muda muito, só os nomes, né? A partir daí, o presidente da Câmara tem o poder de decidir se há procedência no pedido e se ele será arquivado ou encaminhado aos parlamentares. Se o acolhimento for favorável ao andamento do pedido, o presidente da Câmara o encaminhará aos deputados federais. Os deputados recebem o pedido e formam uma comissão para apreciá-lo em 10 sessões. Neste tempo, o presidente da República tem a possibilidade de apresentar sua defesa. Há uma primeira votação na Câmara. Se dois terços dos deputados optarem pela continuidade do processo, este seguirá para o Senado Federal, onde será montada outra comissão para apreciação. Nesta fase, o presidente da República é obrigado a se afastar do seu cargo. Portanto, enquanto o processo está em decorrência, o presidente já é afastado. Vocês não ouvem falar aqui que o vice-presidente assume. Nesta fase, o presidente da República é obrigado a se afastar de seu cargo por um período de 180 dias, até que ocorra a votação no Senado. A sessão com os senadores é presidida pelo presidente do Superior Tribunal Federal. É necessário também que 2 terços dos senadores votem a favor para que o impeachment se cumpra. Se a votação for favorável, o presidente da República é condenado, afastado do cargo e fica inelegível por 8 anos. Seu posto é sumariamente ocupado. É sumariamente ocupado pelo vice. Então o Brasil é parecido com Angola. Eu não tinha lido este pedaço. Peço desculpas. O Brasil está parecido com Angola. Então, a grande verdade é que estamos no Marapuca. Estamos no Marapuca. E o que eu estava questionando na minha página do Facebook, que eu levantei com o vídeo do Mangolê, a forma como ele detalhou esta notícia é que não havia a menor chance de Adalberto, ou pelo menos ele dá a entender isso, de que Adalberto venha a ganhar esta causa. Que, como é que ele fala? Felicidade pobre dura pouco, é isso que ele fala. E eu acho muito triste se falar isso, porque se no Brasil nós tivemos 2 presidentes que nós conseguimos derrubar por abaixo, mesmo com esta última noticiazinha que eu achei que no Brasil, até por eu ter visto Fernando Collor, e olhem, acreditem, Fernando Collor era forte no Brasil. Até Dilma conseguiu ser forte, mas Fernando Collor foi forte no Brasil. E nós conseguimos pôr o Fernando Collor para fora. Portanto, é assim,
O que eu acho triste nesta história toda é que nós estamos vendo hoje o sofrimento do povo angolano, nós estamos vendo um país em decadência, nós estamos vendo a força que este senhor tem, e quando eu digo este senhor é exatamente o João Lourenço, e ele é, além de presidente da República, presidente do MPLA. Portanto, a derrocada dele é como presidente da República e presidente do MPLA. E ele deixa claro no vídeo dele que a grande probabilidade que ele já está atuando, o João Lourenço, é de pôr a vice-presidente da República, que eu esqueço o nome dela, e não faço questão de lembrar, porque coisa ruim a gente não lembra. Se vocês lembrarem quando ele foi eleito, a senhora mal sabia, ela tremia quando ela tinha que repetir as palavras da juíza que estava lá fazendo o papel dela sobre a área do juramento. Ela mal conseguia, né, corresponder à postura da juíza quando estavam lá sobre o juramento, ela mal conseguia repetir. Portanto, para mim, se o João Lourenço, que é o João Lourenço, um presidente, né, que já teve vários cargos, esta senhora que está no cargo de vice-presidente é uma sombra, que foi colocada como vice-presidente, mas é uma marionete que está sob o comando de João Lourenço na posição ocupacional, vamos dizer assim, mas a mando de João Lourenço. É uma marionete. Agora, ele vai pô-la no cargo de presidente, porque está sofrendo a pressão, o cara não dorme, está sofrendo a pressão agora do impeachment, e para que não seja destituído, ele está sendo, ou tentando ser esperto, vai pôr a vice-presidente no cargo de presidente, antes mesmo de serem despachados do cargo. Então está pondo ela como presidente. E fica a pergunta. Parem para pensar comigo. O que vocês acham que uma mulher que não entende patavina do assunto, ela como vice-presidente, eu pelo menos, que estou acompanhando diariamente as notícias de Angola, eu não vi esta senhora ter uma postura, aparecer. Se o próprio presidente aparece pouco, esta senhora eu não vi aparecer para nada, era uma sombra, uma marionete mandada que não aparecia para nada. Agora imaginem ela no papel do presidente. Quem é que vai estar por trás dela? Se o país já está entregue ao narcotráfico, ao tráfico de órgãos humanos, se o país já está numa decadência econômica violenta, agora temos no comando um presidente corrupto, o maior corrupto que existe em Angola, se chama João Lourenço. Mas é corrupto, é incompetente, é tudo. Mas eu acho que ele é corrupto. Ele prefere ser um corrupto assumido, sem medo, sem vergonha. Está tão consciente do medo, ele está com medo do que está acontecendo agora, que ele rapidamente, com a sua assessoria, porque ele tem até uma grande assessoria, está pegando esta marionete que é vice-presidente e vai pôr no cargo, vai assumir. Põe ela no meu cargo. Ele já está rico, ele tem as empresas Testas de Ferro, que são as que fazem o maior trabalho em Angola, para continuar roubando. E agora vai botar esta marionete, que não entende patavina, nem no cargo de vice, agora vai assumir como presidente. Mas quem é que vai estar por trás dela? Quem é que vai continuar mexendo os cordeizinhos para ela continuar trabalhando? Quem é que vai continuar dando as ordens? Ele pode até estar no Dubai. A grande pergunta que eu deixo aqui para todo mundo pensar: se esta infelicidade acontecer, se nós não conseguirmos alcançar o grande sonho do impeachment e de prender este presidente, porque este presidente é tão maquiavélico, que quando a gente está indo, ele já está querendo dar o nó em todo mundo. E o que eu não acredito é que Alberto Costa Júnior, que é um homem sério, é um homem sábio, é um homem que não acredito eu, que não conheça a Constituição e que não saiba que esta possibilidade existia, vá deixar isso passar.
Adalberto está pensando num povo. Adalberto está pensando numa nação pobre, numa nação que está numa miséria total. Eu fico e deixo esta pergunta no ar. Será que esta possibilidade vai acontecer? Será que Adalberto não está pensando em tudo isto? Será que Adalberto não está pensando que ele poderia pensar nesta possibilidade? Será que Adalberto, conhecendo já o presidente que nós temos, não pensou que todas estas possibilidades poderiam acontecer? Que ele poderia já pôr a vice-presidente no cargo? E fica esta pergunta. Diante de um impeachment, diante de 57 ou 58 assinaturas de deputados do MPLA que nós precisamos, e não sei quantas mais sejam necessárias, mas se isto houver, nós temos que aguentar com a vice-presidente nesse cargo. Como é que fica a posição do presidente? Ele é posto para fora e simplesmente liberado? É um ladrão, ele foi o maior ladrão do país. É liberado? Vai levar todo o dinheiro que roubou os cofres públicos? Vamos ter que aguentar com esta nova pamonha como presidente? Vai continuar o MPLA no poder? Vai continuar a roubalheira? Quais são as medidas que a UNITA vai tomar em relação àquilo que continua sendo a quadrilha do MPLA? Porque se o impeachment é para derrubar o MPLA, ou para derrubar João Lourenço, somente o João Lourenço é pouco. Nós precisamos derrubar o MPLA. As perguntas ficam no ar, porque assim o que nós precisamos é de ver o MPLA cair. Ele é presidente do MPLA. E a grande questão é, ela se assumir a presidência da República, também vai assumir a presidência do MPLA? Porque ele era presidente do MPLA. Ou será que ele cai como presidente da República, mas continua como presidente do MPLA? O nosso castigo vai continuar? Eu não quero acreditar nisso. Eu acredito tanto em Adalberto Costa Júnior, e assim como eu, a nação inteira está pondo tanta fé. Internacionalmente, a notícia do impeachment está criando tanto positivismo. As pessoas estão vendo de forma tão positiva o mundo a nível nacional e internacional, onde o impeachment tem força. Vocês viram que grandes presidentes caíram com o impeachment? Será que em Angola, onde nós temos governos primitivos, onde infelizmente, e por isso eu digo, Adalberto é um homem globalizado. Adalberto não foi criado em Angola. Adalberto foi criado fora de Angola, por isso eu digo é globalizado. Tem espírito. Não estou inferiorizando ninguém, minha gente. Eu estou simplesmente comparando ele a João Lourenço, um primitivo, um macaco. E não tenho medo de falar isso. Porque enquanto tivermos estes primitivos no poder, nós vamos continuar com a Angola que nós temos hoje. E nós não podemos continuar com a Angola que nós temos hoje. Chega de miséria, chega de fome, chega de depressão, chega de tanta coisa que nós temos. O próprio mercado investidor está fugindo de Angola, tem medo de entrar em Angola. Tem muito angolano que gostaria de voltar a Angola e não pode voltar a Angola por uma série de motivos. E Adalberto será sim a nossa salvação. Portanto, parem também, grandes influenciadores que estão aqui em Londres, vivendo a grande e a francesa, e em outros países, de falar da notícia como uma forma depressiva. Ajudem a descobrir meios para incentivar, cultivar o melhoramento daquilo que nós queremos para uma Angola melhor. A colaborar pelo melhor da nossa notícia, daquilo que está acontecendo em relação ao impeachment, e não a cultivar novidade de pobre ou o que seja no sentido da notícia. Alegria de pobre dura pouco. Pois é, dura pouco porque ele não está em Londres no teu lugar. É triste. É triste chegar e dizer, olha, se você quiser entrar no canal e colaborar com dinheirinho, para isso serve, né?
É isso, meus amigos. Eu realmente fico triste de ouvir certas coisas de alguns influenciadores, não é? É por isso que alguns influenciadores estão cheios da bufunfa, do cascalho, porque tem aquilo que a gente diz, a cara bem lustrada. Eu acho que nós temos que dar força ao Adalberto, nós temos que... Adalberto não está no mesmo patamar de João Lourenço, né? E vou mais longe. Se nós não ganharmos a luta em 100%, se conseguirmos metade, temos que continuar incentivando o Adalberto. Porque o Adalberto, na minha opinião, está sendo o primeiro cara opositor ao governo angolano, ao MPLA. Este movimento, esta máquina mortífera que está há 48 anos no poder, massacrando, escravizando o povo angolano, ele está sendo o primeiro cara com bolas, com tomates, a ter a coragem de derrubar um sistema. Por isso, em vez de vocês ficarem vendo programas que derrubem um Adalberto e uma UNITA, comecem a acreditar em quem realmente está do lado das pessoas que fazem ou que lutam pela verdade. Porque depois que a pessoa vence, aí todo mundo fica do lado, todo mundo bate palmas, todo mundo, eu sou amigo, eu fui amigo. Foi os cassetes. Ser amigo é quando você está por baixo, é quando você está na luta, é quando você está no pior momento ou naquele momento difícil. Aí você é amigo. Não é depois. Não, eu sempre fui teu amigo, eu sempre estive ali do teu lado. Vamos acreditar. Vamos estar do lado de Adalberto. Mesmo que a gente saiba que temos pela frente uma máquina mortífera chamada MPLA. Que temos pela frente muita luta. Mesmo que essa possibilidade exista dele conseguir, porque temos todas as chances de derrubar, sim, o presidente da República. E temos que confiar cegamente que ele vai derrubar o presidente da República. Mas que essa possibilidade existe. Da marionete, que agora é o nome que ela vai ter, a marionete, assumir o cargo. Pensem cá comigo. Quanto tempo vocês acham que a marionete vai durar? Porque um país, se vocês virem o vídeo dele, e baseado naquilo que eu li, um país pode fazer mais do que um impeachment. Basta, pela própria Constituição angolana, está lá as regras, ela não cumprir as regras. Vocês acham que Adalberto não vai em cima dela de novo? Adalberto é sábio. E nós estamos decididos a querer uma Angola melhor. Por isso, acreditem em Adalberto. Acreditem em Adalberto. Nós já estamos cansados da miséria, da fome, do desespero, do lixo, de tudo. De hospitais que não funcionam, de hospitais que não têm medicamentos, não têm médicos, não têm porra nenhuma. Aí vem gente me dizendo, Filó, seja mais sensual a falar nos seus vídeos, seja mais feminina. Eu até sou feminina, gente. Eu até tô com vestidinhos mais decotadinhos. Agora, como é que eu posso ser sensual num vídeo para falar de primitivo? A gente é sensual ou a gente é delicada quando a gente fala com pessoas à altura daquilo que merecem. Agora, para falar de primitivo, que está me roubando, que está me ameaçando, que está me tirando do meu país. Eu sou angolana. Eu sempre quis morar em Angola. E fui posta para fora por esse macaco. Não tenho respeito nenhum por ele. Não posso ter respeito por pessoas que me maltratam. E não é por cor de pele, não. É pela falta de respeito que ele tem ao ser humano. Seja ele qual for, de que cor for. Ele não respeita o meu povo. Por isso, vamos sim acreditar em Adalberto. Vamos acreditar em quem merece o nosso respeito.
Vamos nos dar as mãos. Vamos pensar de forma positiva. João Lourenço tem que sair. O impeachment tem que dar certo. E se a marionete, este é o termo que vamos adotar, marionete, tiver que assumir, infelizmente, e se tivermos que aguentar, vamos dar espaço para ela cair. Porque ela vai cair. Ela não sabe nada. É uma incompetente de marca maior. Vamos dar espaço. Até porque se vocês pararem para analisar, é laburinho, é receado, é tudo um bando de salafrário. Vamos dar tempo, porque com certeza, na cabeça de Adalberto, está tudo muito bem programadinho. Não acreditem vocês que Adalberto não está fazendo a coisa certa, ele está fazendo a coisa certa. E se tivermos que aguentar com mais esta peste no governo, mais na frente virá uma outra novidade. Mas nós vamos vencer esta luta. Por isso eu peço a todos vocês, vamos ficar juntos, vamos ficar unidos, não vamos desanimar e não vamos ficar aqui nos postando a ver vídeos que estão nos levando para baixo, porque cada vez que a gente vê um vídeo desse tipo e uma pessoa que está muito bem colocada hoje em algum país aqui da Europa ou até, de repente, nos Estados Unidos, mas nos leva para baixo, querendo dar uma aula de cultura ou de política, mas no fundo nos leva para baixo. Quando o que o povo angolano mais precisa é de força, é de coragem para enfrentar este momento difícil que já não está suportando mais, e não de uma aula onde a alegria de pobre dura pouco. Meus amores, muita força, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Mas não desistam, nós vamos vencer. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus, porque Deus tudo pode. Beijo a vocês. Muito amor, muita paz. Até o próximo vídeo.